Olá, boa noite. É um grande prazer estar aqui com vocês esta noite na nossa live para a gente falar sobre reprodução simples e amigável para todos. Eu vou chamar aqui o nosso convidado, né, Dr. Wellington Martins. Vamos lá, vamos procurar aqui. Cadê? Dr. Wellington ainda não entrou, né? Vamos aguardar mais um pouquinho para ver se ele entra. A gente precisa que o Dr. Wellington esteja aqui. Vamos lá? Para eu poder chamá-lo aqui na nossa live. Vamos lá, Dr. Wellington já vai entrar. Enquanto isso, a gente vai conversar um pouquinho com vocês, né? Eu sou o Dr. Francisco Gonzaga, eu sou ginecologista e obstetra, né? Deixa eu pedir aqui para o Dr. Wellington entrar. Só um pouquinho. Vamos lá. Ainda não. Deixa eu avisar ele aqui, talvez. Precisa entrar. Já estamos no ar. Vamos lá, deixa eu ver. Ainda não. Já tem bastante gente aqui participando, mas o Dr. Wellington não entrou ainda. Eu vou aguardar mais um pouquinho para que a gente possa apresentar o Dr. Wellington. Thor, você que está aí, estou vendo que você já entrou, liga lá para o Dr. Wellington, fala para ele entrar na nossa live, senão eu não consigo chamar ele. No meu não está como live, ele colocou. Será que ele entrou no certo? Você entrou... Isso, Clínica Francisco Gonzaga. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Isso, vírgula. Agora sim, acho que ele conseguiu, deixa eu ver. Entrou, o Dr. Wellington chegou. Pronto. Vamos lá, ele tem que aceitar, né? Pronto. Aí sim, o nosso convidado da noite, a pessoa mais importante dessa live chegou, a gente estava preocupado aqui. Dr. Wellington Martins, boa noite. Boa noite, Francisco. Muito obrigado pelo convite, é uma honra aí estar contigo, poder participar dessa reunião. Vamos ver o que a gente consegue falar para os pacientes aí. Nós que agradecemos. Eu vou apresentar aqui o Dr. Wellington. As seguidoras, obviamente, do Instagram dele já o conhecem. O Dr. Wellington, ele é formado em medicina pela USP de Ribeirão Preto, onde também fez a sua residência e pós-graduação, né? No período de pós-graduação, ele produziu uma série de trabalhos científicos, tem trabalhos científicos publicados aí pelo Brasil em revistas internacionais, é revisor de revistas internacionais. E há 4 anos, o Dr. Wellington, que doravante eu vou chamar de Well, né? Ele fundou a Semear, né? E a Semear, ela vem com um projeto completamente diferente do que a gente via anteriormente em relação às clínicas de reprodução, né? Nós tínhamos, assim, um paradigma diferente, nós tínhamos uma reprodução assistida onde o acesso não era tão grande, né? Hoje, o Dr. Wellington, ele montou, através da Semear Fertilidade, que é o nosso laboratório parceiro e de parceiro de vários médicos, um novo conceito. Eu vou deixar um pouquinho para ele falar desse conceito, para depois a gente começar a conversar. O que é muito legal é que nós temos aí bastante gente já participando, né? Estão com quase 60 pessoas, o que é muito jóia logo de começo. Eu acho que vocês vão ter uma oportunidade grande aqui de conhecer uma nova perspectiva e levar para suas famílias, para os seus até pacientes, uma nova perspectiva de tratamento de reprodução assistida. Well, muito boa noite. Boa noite, Francisco. Muito obrigado. É um grande prazer poder estar falando com todos aí e falar um pouquinho desse projeto que veio a Semear, que ainda é um projeto infantil, mas já está andando
há 4 anos é um bom tempo já de casa e que fico muito feliz que a experiência tenha dado certo, cada vez tenha mais pacientes, então a gente vê esse número crescente aí de casos e vendo que a proposta deu certo. E como o Dr. Francisco falou, e até hoje é muito frequente, a grande maioria das clínicas preza para tentar falar para as pacientes que é possível cercar e conseguir fazer de tudo para ter um filho, e vendem esse sonho extremamente caro, com muitos exames, restringindo o acesso a uma proporção pequena das pessoas que precisam de reprodução assistida, e também restringindo o acesso aos médicos ao tratamento de reprodução assistida. Então, deixava uma proporção, apenas alguns médicos podendo fazer reprodução assistida e podendo oferecer reprodução assistida para os seus pacientes. Vendo isso e discordando um pouco desse ponto, eu acabei, junto com minha esposa, a doutora Carolina, e com a Yara, a gente fundou a Semear Fertilidade em 2016. Era um sonho que vinha desde 2011, quando a gente comprou o terreno, pensando em fazer a Semear. E esse sonho veio crescendo de oferecer um tratamento de qualidade, com o menor custo possível, embasado naquilo que tem de ciência, expondo as pessoas ao menor número de intervenções experimentais que a gente vê o tempo todo, coisas experimentais sendo vendidas para os pacientes, e é extremamente difícil para quem não estuda muito sobre o assunto conseguir diferenciar o que é propaganda, o que é experimental, daquilo que tem valor clínico. Então, a gente oferecer esse nosso conhecimento, esse estudo, para ajudar as pessoas a não desperdiçarem os recursos, visto que fertilização in vitro, infelizmente, não dá tão certo quanto a gente gostaria, e frequentemente é preciso aí repetir o tratamento. Aí, pensando nisso aí também, criamos um programa de múltiplos, que foi uma coisa que eu tenho um pouco menos de tempo, foi criado em 2018, mas já foi um grande sucesso, e depois a gente fala mais sobre isso também. Muito obrigado, Francisco. Eu que agradeço. E o que é bem interessante foi que o Wellington ele não para. Eu sempre converso, o Dr. Wellington ele não para. Ele está sempre criando novas perspectivas. Mas o que foi muito interessante desde o começo foi que todos esses projetos, esses programas que ele acaba criando é para aumentar o acesso à reprodução assistida. Essa questão de produzir protocolos simples, protocolos e amigáveis, onde as pacientes levam menos picada, onde as pacientes vão menos ao consultório médico, onde elas se submetem a menos estresse durante o tratamento. E, principalmente, ele cria instrumentos, ferramentas para que nós parceiros do Brasil inteiro possamos dar uma real trazer a realidade das chances dessas pacientes. Então, é muito legal porque, até então, eu já trabalho há 25 anos com ginecologia e obstetrícia, a reprodução assistida com menos tempo, eu vejo muito os pacientes extremamente decepcionados. O Dr. Ed falou, ainda nós, na reprodução assistida, temos uma taxa de sucesso muito abaixo do que a gente queria. Mas fica cada vez mais claro que essa taxa de sucesso aumenta enquanto a paciente tenta mais vezes. Mas como ela consegue tentar mais vezes? Quando ela tem um custo melhor e programas que facilitam esse tipo de acesso. Um dos programas que eu queria conversar com vocês agora, e o Wellington vai explicar direitinho, é o programa dos múltiplos, né? É um programa que veio amadurecendo, até no começo, através dos estudos que basearam as estatísticas desse múltiplos, o programa tinha um nome que era um nome muito legal para a gente, mas que em medicina, como nada é 100%, a gente não pôde ficar com esse nome. Eu falo a gente porque eu participo com ela desde o começo, né? E ele chamava assim, a gente pensou em tente até engravidar, ou não vai engravidar, mas como a gente sabe que isso não é possível, mas que muitas vezes nesse tratamento de múltiplos, que o El vai explicar por quê, a paciente pode chegar a 99% de chance de engravidar. Então, essa sensação, né, de trazer essa informação para a paciente era muito legal. Mas, Well, como nasceu o Múltiplos e, basicamente, para quem ele é indicado, como ele funciona e por que realmente ele traz aí chances tão grandes diante da questão
de mais possibilidades de estímulos e etc., estímulos ovulatórios. Muito obrigado, Francisco. É um prazer poder falar sobre isso. O que fez a gente criar o Múltiplos foi a nossa frustração. Apesar de ter criado uma clínica em que o custo era mais baixo, bem mais baixo, menos da metade do que era oferecido pelos outros serviços, muitas pessoas faziam 1, 2, 3 tratamentos, não engravidavam e acabavam os recursos para continuar tratando. Isso já era uma frustração muito grande. Porque a gente queria que toda pessoa que entrasse na clínica saísse com o filho. Esse é o objetivo nosso. Frustra a gente como médico, frustra paciente, não é objetivo de ninguém gastar o dinheiro da pessoa e deixá-la sem o filho. E fica sem dinheiro, sem o filho, isso é muito, muito grave, trazer muito sofrimento para nós todos. E o que a gente tem no mundo, eu até passei hoje lá para os parceiros. No mundo inteiro, nos Estados Unidos, um ciclo é o lugar mais caro do mundo. Custa, em média, 11 mil dólares, 60 mil reais quase. 55 mil reais, 150 e 60 mil. Só 1 em cada 4 tratamentos gera um bebê. Então, esse é o número. Na Europa, 6 mil dólares o tratamento. 30 mil reais, um ciclo. Só 1 em cada 5 resulta num bebê. Assim como na Austrália. E vendem um sonho da fertilização in vitro 100% garantida, sendo que nem com 11 mil dólares por ciclo nos Estados Unidos se consegue nem 50%, é 25%. 1 em cada 4 tratamentos resulta num bebê. Então a gente pensou em oferecer algo, e principalmente próximo do que era feito no leste, no extremo leste, no Japão e na China, que era oferecer ciclos baratos que muitas pessoas conseguiam repetir muitas vezes o tratamento, e com isso a gente via taxas cumulativas de gravidez de 90%, 95%, porque as pessoas conseguiam fazer múltiplos tratamentos. Então, pensando aí em que um casal, às vezes tem sorte, engravida de primeira, outro casal não, tem azar, vai demorar mais, alguns têm que tentar algumas vezes, às vezes, porque, por exemplo, mulheres de 43, 44 anos têm 1% de chance de sucesso, mas frequentemente elas querem tentar com óvulo próprio antes de partir para óvulo doado. Então, o Múltiplos permitia tudo isso, tá? Que a pessoa fizesse com óvulo próprio, depois isso para óvulo doado, e só parasse de tratar quando se chegasse no bebê. E uma outra frustração que a gente via era engravidar e perder, que é muito comum, principalmente com mulher de mais de 40 anos, em que 30% das gestações acabam indo para aborto. E a gente pensou que no Múltiplos, então, a gente tinha que dar tranquilidade para essa mulher no momento em que ela engravidasse. E que o programa só iria terminar com o nascimento do bebê, tá? Não com o início, uma gravidez, porque não adianta nada. Veja, 1 em cada 3 acaba indo para aborto. Então a gente pensou em tudo isso e foi bolando o programa, foi fazendo como dava, e agora, recentemente, por questões de tentar reduzir o custo, ainda foram criados mais 2 múltiplos um pouco mais enxutos, que não tem a mesma tranquilidade do múltiplos total, que é o que foi criado inicialmente, mas um que fosse direto para aquela pessoa que quer óvulo doado, que já dá mais de 95% de chance de sucesso, e um que permite a mulher fazer até 6 vezes com óvulo próprio. Vamos dizer que é bom para aquela que tem uma reserva ovariana moderada para boa e tem menos de 38 anos. Esse eu acho que funciona muito bem aí, o múltiplos próprios para esse tipo de pessoa. E para quem já vai direto para doado, o múltiplo doado também funciona muito bem, que é um pouco menor, mas já é mais dirigido para quem tem uma chance um pouco melhor e que não vai ficar pensando em fazer primeiro com o próprio, depois com o doado, porque tudo isso acaba gerando custo também. Sem dúvida. Eu tenho uma experiência muito boa com múltiplos, que eu vou contar para vocês aqui, de uma paciente que, na verdade, ela veio, eu demonstrei para ela o custo e o benefício do múltiplo, porque ela já estava assim no limite da reserva ovariana, então para ela era interessante, porque se ela não conseguisse com óvulos próprios, ela conseguiria com óvulos doados. E ela conversou, passamos o orçamento, e ela ficou assim assustada, porque ela tinha feito 2 tratamentos em São Paulo que
por uma tentativa, que ela gastou com uma tentativa daquele tratamento, ela ia pagar o múltiplos inteiro com 12 tentativas, né? Engravidou na segunda tentativa, está super feliz, está tudo ótimo e ela, anteriormente ela tinha feito outras duas, mas ela tinha a possibilidade também de ter óvulos doados aí nessa história, o que é fenomenal. Essa a possibilidade da paciente, depois de um certo tempo, de repente se convencer, porque o que a gente tem muitas vezes é que é muito difícil alguém que chega no tratamento de reprodução assistida, mesmo por volta dos 40 anos, muitas vezes aceitar que ela já quer ir para óvulos doados, onde sua chance é muito grande, 60%, 70%, no lugar dos óvulos dela, onde a chance estava lá em torno de 20%. Mas só que se ela tem 10, 25, sei lá, ela sempre tem uma chance, então ela sempre quer tentar. Então ela tem essa opção, muitas vezes, de tentar, né? E se não conseguir, ela acaba se conscientizando e acreditando que talvez a ovo doação seja melhor. Eu vou só dar uma rapidinha aqui nos nossos comentários. A Leide Moreira falou que é paciente da Semear, que a doutora Camila, que é uma das parceiras da Semear, a doutora Azul, lá da Bahia, minha grande colega, né? Ela admira muito o doutor Wellington pelo excelente trabalho da Semear. Ela também além de trabalhar em outro laboratório, ela também é parceira da Semear. A Gisele, doutor Wellington, meu anjo. Vamos lá, nós temos mais algumas aqui, depois a gente vai falando mais, né? Tem aqui, Vani, doutor Wellington, minha filha nasce sábado, graças à sua equipe maravilhosa, né? Maria Flor, mês que vem estou aí na Semear. Gisele Lima, melhor clínica, amo a Semear. Simone, sou do Rio de Janeiro, já estou com 36 semanas, engravidou através da Semear. Tem muita gente, hein? A gente vai falando aqui um pouquinho de cada uma. A Ludmila, sou prova que o múltiplos é um presente da Semear, as tentantes, né? Meu bebê Semear tem hoje, meu @bebê Semear tem hoje 6 meses. Obrigado ao Dr. Wellington, né? A Clínica Semear realizando sonhos. E aí nós vamos por vários. E eu vou aqui para uma pergunta. Nós tivemos várias perguntas nas redes sociais durante essa semana que a gente anunciou. E eu vou aqui para uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta aqui e depois nós vamos comentar um pouquinho da questão também de custo e benefício ainda no tratamento da reprodução assistida, porque a gente está falando aqui de reprodução simples e amigável. Então, reprodução simples, ela tem que ser simples e barata, né? Então, o que ocorre hoje em dia, que a gente tem visto muito, e é o dia a dia dos nossos consultórios, principalmente Brasil afora, é a questão de, muitas vezes, quando o tratamento não dá certo, ou, por exemplo, na falha de implantação, quando a gente vai fazer a transferência dos embriões e não dá certo, transfere de novo e não dá certo, ou até em alguns lugares onde já se chega pedindo exames para análise do endométrio, como era o EMA. Eu queria que você explicasse um pouquinho desses exames e depois desse uma pincelada rápida vou te botar assim numa polêmica, né? Porque hoje a gente tem muito isso, já tive várias dessas polêmicas aqui nas redes sociais, mas vamos começar com elas, que eu acho que é legal, de você explicar um pouco o que são esses exames e falar um pouquinho da questão que hoje em dia é muito marcante no consultório, que é a questão da trombofilia. Pronto. Então vamos para esses tópicos todos difíceis de falar. Teve uma pergunta, só para eu colocar antes, que pediram para explicar melhor o múltiplos. Então, só para começar com essa parte mais fácil, depois a gente vai para essa parte mais controversa e muito importante também. Tá? Então, a questão do múltiplos, ele é um programa que permite com que a pessoa faça, assim, múltiplos tratamentos. A gente tem 3 múltiplos, tem múltiplos total, múltiplos próprios e múltiplos doados. Múltiplos total foi o primeiro que a gente criou. Dá direito a pessoa usar até 48 óvulos doados. E cada captação que ela faz, ela perde direito a 4. Então, cada vez que ela tenta com óvulo próprio, ela perde direito a 4 doados. Ou seja, ela pode fazer 12 vezes com óvulo próprio, usar até 48 doados, ou combinar esses dois. E todas as transferências de embriões estão incluídas. Então, não tem que pagar por transferência de embrião congelado, nem nada. E ele encerra no primeiro nascimento. No nascimento, não na gravidez. Ele vai até o final, até o nascimento.
nasceu, ele acabou. Então, ele é um programa que permite aí com que o casal possa tentar muitas vezes até atingir o objetivo que é ter um filho em casa. E a gente tem vários exemplos de pessoas que perderam, teve pessoa que perdeu até logo depois que nasceu, que voltou a tratar. Então, a gente sabe que consegue, com isso, fazer com que o casal atinja o objetivo que é ter um filho em casa. A gente criou. E aí depois, para ter planos um pouco mais enxutos, para casos mais direcionados, a gente criou múltiplos doados, da direita a pessoa usar até 24 óvulos doados, porque isso já dá mais de 95% de chance de ter um filho. E o múltiplos próprios, que é para aquele casal em que a reserva ovariana é relativamente boa, a chance de sucesso é relativamente boa por vez, mas permite fazer até 6 captações e toda a transferência de embriões congelados até o primeiro nascimento também, para que a pessoa não tenha que ficar pensando, se não der certo, se perder, que vai ter que gastar tudo de novo. E pelo preço, pelo custo de um tratamento nas outras clínicas. Eu tenho segurança. Muitas clínicas, as pacientes gastam 25 mil para mais com facilidade. E o múltiplos próprios e o múltiplos doados sai por essa faixa aí de preço no custo total. Então, é algo que permite aí tentar mais vezes e permite que a gente ofereça uma boa chance de sucesso para todos os casais. E como a gente tem esse meio que compromisso com o resultado, porque se a pessoa não engravidar, vai sair mais caro para a clínica, que vai ter que oferecer tudo de novo, todos os materiais, todos os insumos. Eu acho que isso também foi um fato muito importante para ganhar a confiança da paciente e que ela não deixasse seduzir pelo esse tanto de exames que está listando, que frequentemente vendem como sendo importantes, mas o único beneficiado por eles é a indústria. Então, esse que é o ponto que a gente tem. Falar um pouquinho desses exames adicionais, a gente tem EMA, tem ERA, tem ALICE, pesquisa de célula NK, checar se tem, fazer tratamentos imunológicos, com imunoglobulina, que é arriscado, intralípide, bom, são dezenas aí de possíveis intervenções, como assisted hatching, embryo glue, é uma lista infinita aí de possibilidades. Cada hora cria um novo, SuperX, time-lapse, não sei, enfim, Pixie, então tem infinito. Então, a gente vai ficar lembrando, tem 1 milhão de intervenções possíveis. Infelizmente, na reprodução assistida, as pessoas, para introduzirem e colocarem novas práticas no mercado, não é exigido um estudo grande, multicêntrico, que comprove a efetividade, nem o número necessário para tratar, nem relação de custo, nem risco, nem nada. É só ter um estudo bem pequenininho, que supõe-se que haja um benefício, para que seja liberado no mercado. E como as pessoas têm muito interesse financeiro e novas intervenções saiam, porque isso gera muito dinheiro para a indústria, é frequente estudos, vamos dizer assim, um pouco mal desenhados, querendo provar o benefício e que selecionam pacientes para dar certo. E com isso é lançado um monte de intervenções e testes no mercado que deixam as pessoas extremamente confusas, porque eles falam que tem prova de benefício, e vende como sendo a saída para a reprodução assistida, só que não funciona. Tanto que não funciona, estava comentando também hoje com os parceiros, que a taxa de nascimento vivo por ciclo nos Estados Unidos, que é onde mais fica colocando intervenção, está caindo. Então, ao invés de aumentar de 1990 para cá, o número de pessoas, de crianças que nascem com uma captação de óvulos, está caindo. Está caindo porque cada vez se faz mais intervenção, principalmente a biópsia, que acaba, a análise genética, que acaba descartando muitos embriões que poderiam resultar num bebê saudável. Então, a gente está caindo a chance de ter um filho. O Dr. Francisco também falou de trombofilias, que é um outro mercado enorme. Tá? E o dia que eu mais me surpreendi, eu vou até contar aqui como é o dia que foi. Trombofilias é algo que foi lançado e vendido como a cura do aborto. Vamos curar o aborto, ninguém mais vai abortar. Vai todo mundo pesquisar trombofilia e inventaram vários testes. Se você fizer todos os testes, eu tenho segurança que mais de 90% ou 95% das pessoas vai ter um alterado.
Porque pesquisa de PAI, 50% das pessoas têm alteração. Pesquisa do MTHFR, 45% das pessoas têm alteração. Outras têm 20%. Então, quando você vai somando todos os testes que são feitos, você chega em 90%, 95% da população com trombofilia. Então, não precisava nem pesquisar trombofilia, você já podia dar heparina para todo mundo, porque todo mundo tem trombofilia, alguma dessas que colocam. Exatamente. É impossível. É impossível. Não tem todo mundo que faz toda a pesquisa de trombofilia, todos saem com algum alterado, porque é praticamente impossível, vamos dizer, você vai ter que cair nos 5% que não tem nenhuma, porque 95% das pessoas vai ter alguma dessas alterações que nem de fato são trombofilias. E ainda vendem a heparina como cura do aborto. E já está bem documentado que a heparina de baixo peso molecular, a enoxaparina, não reduz em nada o risco de aborto em quem tem trombofilia hereditária detectada, e mesmo com aborto de repetição prévia. Então, assim, é um tratamento inefetivo. E aí eu fui tentar descobrir, assim, pensando nos motivos. Obviamente tem o problema da indústria, e eu vi que para comprar heparina existia uma grande diferença entre comprar direto da indústria e comprar no mercado, quase metade do preço. Então, existe muito dinheiro envolvido. Uma gestante gasta em enoxaparina R$30 mil durante a gestação. Então, é um valor muito alto. E a pessoa, porque ela pode ter um sangramento aumentado. Se ela tiver um acidente, ela pode morrer e não morreria. Se tiver um descolamento de placenta, vai sangrar mais do que o esperado. E uma coisa que poderia não matar, pode acabar matando. Então, e sem falar no custo e efeitos colaterais, e barriga roxa, incômodo, todo dia picada e desnecessário. Então, essa é uma coisa que a gente tenta conscientizar as pessoas, mas que é difícil, porque existe uma cultura de que funciona e as pessoas frequentemente querem se apegar em algo para não precisar correr mais aquele risco, daquele evento que foi muito triste. Seria muito bom que tivesse, eu adoraria, mas infelizmente não tem. Sim. Mas E uma coisa... não tem. Sim, e uma coisa que eu acho interessante é que hoje com as redes sociais, com os grupos de tentantes ou até de pacientes que têm abortamentos de repetição, existe uma inundação de informação com pouca evidência científica. Como o doutor Well falou aí, é muito melhor a gente deixar de gastar com aquilo que não precisa, num país onde o acesso à reprodução ainda não é dos mais... É muito difícil, porque nós moramos num país de custo, por exemplo, ele acabou de falar dos valores que se gasta nos Estados Unidos, né? A gente gasta sei lá, 30% disso aqui para fazer, na CMR muito menos. Porém, se a gente puder reunir forças e recursos para aquilo que realmente tem evidência científica que funciona, que tentar mais vezes, muito melhor. E o Múltiplos vem nessa. E eu estou vendo aqui, a Bruna falando que vai iniciar o tratamento com a CMA. A Paula perguntou onde eu atendo. Eu atendo na região de Araras, Leme, Limeira, até Campinas. Mas é muito importante que você saiba que nós temos parceiros da CMA no Brasil inteiro, de norte a sul. Então, no site da CMA, você pode procurar o parceiro que está mais próximo a você. A CMA tem uma logística incrível. Eu falo para você, ele não dorme, porque ele passou dias e dias e dias sabendo o que funciona e o que não funciona nisso. Mas não só na questão de promover o melhor tratamento ou desenvolver o melhor protocolo, mas sim também para que as coisas ficassem funcionando. Não só ele, a Carol, né, e toda a equipe CMA, que eu sei disso. A gente já vai falar de ovo doação, tem gente perguntando, né? A Deia falando que com o programa Múltiplos ela vai ser mãe, com certeza, Deia. Aí falou aqui que pesquisou em várias clínicas, não tem ninguém que bata a CMA, sem contar que eles abraçam o nosso sonho, o deles, e nunca desistem da gente. Muito grata, né? Aí a Ludmila fala dos múltiplos, ela teve uma gravidez química, né? Uma ectópica, mas no terceiro nasceu o bebê, o @bebê CMA dela. Olha que legal, né? Aí nós temos aqui mais gente parabenizando. E vamos a uma pergunta aqui, ó.
Well, o útero aumentado atrapalha na FIV? Eu vou aproveitar para colocar aqui nessa pergunta um pitaco meu. Muitas vezes o útero está aumentado por conta da presença de miomas, né? Tumores benignos, miomas. E a gente sabe que nem todos os miomas vão atrapalhar. Na verdade, a grande maioria dos miomas não vai atrapalhar uma gravidez. Se tinha muito na cabeça que o mioma submucoso, a gente tem que tirar aquele que está perto do endométrio, a camada que recobre o útero por dentro, né? Então eu queria falar se você concorda que a gente tem que tirar o mioma submucoso e se o útero aumentado atrapalha ou não realmente na gravidez. Ótimo, Francisco. É uma pergunta boa. E também tem a questão da adenomiose, que é uma situação muito comum e também leva ao aumento do útero. Então, quem tem útero aumentado é quem já teve filho. Se você fosse pensar um útero normal aumentado, é quem já teve filho. E ter tido filho não atrapalha em nada engravidar de novo. Então, esse é um ponto importante. Então, o útero aumentado por si não é um problema. O que eu vejo é um erro de interpretação na questão dos miomas e da adenomiose. Essas duas situações são ligadas com a idade da mulher. A prevalência de miomas em mulheres com menos de 30 anos e de adenomiose é baixa, é 5, 10%. E quando chega nos 40, 45 anos, essa prevalência é 50, 70% às vezes. Então, quando eu estou comparando mulheres com mioma de mulheres sem mioma, ou mulheres com adenomiose e com adenomiose, na verdade, o que eu estou comparando é mulheres mais velhas que têm adenomiose, têm leiommioma, com mulheres mais jovens que não têm adenomiose nem leiommioma. E se eu não tomar cuidado com o desenho do estudo, vou acabar concluindo que piora. E é a mesma conclusão que se pode ter de que tomar café dá câncer de pulmão. Tomar café não dá câncer de pulmão, mas quem toma café é mais frequentemente tabagista, então os hábitos estão associados, e aí você acaba concluindo errado pela associação. Então, eu concluo que o café dá câncer de pulmão, enquanto não dá, quem dá é o cigarro, mas as coisas estão associadas. Eu concluo que a adenomiose piora a chance de gravidez, mas não piora, é só que está associado com a idade. Então, sai um estudo muito interessante, acabou de ser publicado na revista que eu sou editor da Ultrassom da Obstetric Gynecology, com 800 pessoas, comparando quem tinha adenomiose com quem não tinha, mas transferindo um embrião euploide apenas. O estudo foi feito no IBMA de Nova Jersey, nos Estados Unidos, e o que eles observaram é que a taxa de gravidez foi até maior em quem tinha adenomiose. Até discreta, não foi significativo, então não tem adenomiose, não vai melhorar o útero, tá? Mas não é algo para se preocupar. Então, quando você isola o fator idade, e você pensaria só em pegar o óvulo doado ou embriões euploides e transferir, você percebe que a adenomiose e leiomioma não tem qualquer impacto na chance de ter um filho. Outra coisa que mostra isso de forma muito clara é que, utilizando óvulos doados, a chance de ter um filho é a mesma aos 30, 35, 40, 45 anos. 50, 55. Só que a proporção de mulheres que têm mioma com 30 é muito mais baixa que com 45. A proporção de mulheres que têm adenomiose com 35 é muito mais baixa que com 45. Só que a chance de ter um filho é a mesma, desde que se use óvulos doados. Então, mostrando que essa alteração uterina não traz nenhum impacto na chance de ter um filho, mas é um fator que gera confusão, e aí pessoas ficam perdendo tempo, gastando com agonista de NRH, gasta 3 meses com isso, 3 meses com aquilo, aí a pessoa perde tempo, e aí não consegue nem mais engravidar com o óvulo próprio, por intervenções especulativas. Então, a gente sabe, o que faz perder a chance de ter um filho? Claro, idade da mulher, reserva ovariana reduzindo, que estão associados, então quanto passa mais tempo vai piorando, e o outro é a hidrossalpinge. Tirando essas 3 coisas, a hidrossalpinge é um fator claramente que prejudica e que tem que ser tratado antes de uma transferência uterina. A idade não tem muito jeito de fazer, a reserva ovariana também não tem muito o que fazer. Então, dos 3, a idade e a reserva ovariana você trata com pressa. Fazer um ciclo o máximo possível, no menor tempo possível, para conseguir compensar. E a hidrossalpinge é remover a trompa. Então, vamos dizer, são as coisas que tem. Então, na verdade, a gente não deve perder tempo com nada, a não ser realmente com a hidrossalpinge, que é quando a trompa se dilata, enche de líquido e que realmente atrapalha os resultados da fertilização, né? Tem aqui, Wellington, uma paciente que dá um depoimento legal, já tinha desistido
Não, isso, é isso. Já tinha desistido depois de 2 filhas frustradas. Já havia desistido. Até que conheci o plano múltiplos, que nasceu a esperança. Isso é uma coisa que a gente tem que trazer muito para o paciente no dia a dia, tentar explicar que existe, porque muitos nem acreditam que dá para fazer isso e como é esse plano. Você falou agora de embriões euploides e a gente falou de exames desnecessários, né? Ou que não tem uma comprovação científica que melhora o resultado. Então, a gente vai aqui para uma pergunta que é: quando é indicado a análise genética cariótipo do embrião? Legal. Essa é uma pergunta das mais difíceis, tá, de ser respondidas. Porque existe, sim, um certo benefício. Então, de todas essas intervenções, a única que fica numa balança relativamente equilibrada entre benefício e custos e problemas seria a biópsia embrionária, mas que, na minha opinião, ainda ela é mais tendenciosa para o negativo do que para o positivo. Então, vou tentar explicar aí os motivos. Então, eu não acho que tem uma indicação. Existe uma indicação à parte, que é, por exemplo, uma mulher com abortos de repetição, que já identificou uma translocação e que ela está muito traumatizada com os abortos e quer reduzir o risco de aborto. Essa é uma situação em que a biópsia é relativamente bem indicada. Uma outra é quando o casal tem uma doença recessiva, uma doença genética grave e recessiva, em que ambos são portadores da doença, e que a criança tem 25%, um bebê deles tem 25% de ter uma forma grave dessa doença, e eles querem evitar isso. Também é. Outra é quando, por exemplo, uma pessoa nem tem uma doença tão grave, mas tem um potencial para isso e não quer passar para o filho. Uma dessas situações seria, por exemplo, o gene BRCA, que favorece ter câncer de mama. Tá? Então, algumas pessoas que tiveram câncer de mama jovem, não querem passar esse gene para frente, para que o filho não seja portador desse gene. Então, não é uma doença tão grave, mas que você quer reduzir. E tem algumas doenças graves que só se manifestam na vida mais adulta. Então, aí, por exemplo, a Coreia de Huntington, a doença de Huntington, que você só vai saber que tem o problema com 40, 50 anos. Então, eu tenho até um amigo que tem isso e que estava querendo saber se fazia ou não, porque é uma doença que não tem cura e que só vai descobrir mais tarde na vida. Então, tem essas situações em que aí você tem motivos para fazer ou não, mas é uma decisão do casal, não é uma indicação, você tem que fazer, de forma alguma. Nunca existe isso, você tem que fazer. Uma ferramenta que existe e que o casal tem que olhar para aquilo com calma para pensar se faz ou se não faz o procedimento. Mas aí eu tenho uma outra situação. Então, você tem essa situação que é de uma doença específica, de um problema específico que você quer contornar, e tem uma outra situação, que é de usar a ferramenta para todo mundo, visando ter maior chance de ter um filho. Então, provavelmente, por conta dessa estratégia, que mais se teve perda de chance de ter um filho por captação de óvulos. É isso que é extremamente criticado. Qual que é o problema da biópsia embrionária? O problema da biópsia embrionária, aumenta os custos do tratamento. Pode até dobrar o custo de um tratamento, tá? Então, você vai gastar praticamente na biópsia, pode ser, se você biopsiar 3, 4 embriões, você vai gastar aí já uns R$5.000 de biopsiando 4 embriões, tá? Então, já aumenta consideravelmente os custos do tratamento. Ao se biopsiar o embrião, a gente perde aproximadamente 25% da chance total de ter um filho. E o principal motivo, a gente joga fora uma boa parte dos embriões que poderia resultar num bebê saudável. Agora estão lançando a biópsia não invasiva. Pior ainda, joga mais embrião fora. Então vai reduzir também bastante a chance de ter um filho. Mas querendo provar que funcionava, as empresas que vendem o teste fizeram um estudo muito bem feito, só que não permitiu provar que reduz. O que eles fizeram? Pegaram as mulheres, 700 mulheres quase, dividiram em 2 grupos. Um grupo fez biópsia de todos os embriões. No outro grupo, o embrião mais bonito não biopsiou e transferiu. Todos os outros foram biopsiados. O que eles conseguiram? Quem não biopsiou teve uma chance de gravidez até discretamente mais alta.
que eles queriam provar o contrário. Só que eu tenho segurança que se eles não tivessem biopsiados todos no outro grupo e tivessem comparado a chance de gravidez cumulativa, ou seja, qualquer chance de ter um filho considerando todos os embriões formados num ciclo, tenho segurança que quem não biopsiou ia ter mais, porque você joga fora. E também tem o efeito do dano, um pequeno dano, eu não sei o quanto que isso é impactante ou não, mas de você remover algumas células do embrião. Tá? Então, mas eu acho que o impacto maior é de você jogar fora embriões que poderiam resultar no bebê. Qual que é a vantagem? Em quem tem um risco alto de aborto, reduz um pouco o risco de aborto, seja por translocação, seja porque tem 44 anos. Então, essa é uma vantagem. Mas tem que ter 43, 44 anos para ser vantajoso, porque com menos de 40 anos não traz vantagem, tá? No risco de aborto. O risco de aborto só reduz com mais de 40 anos. E uma outra vantagem, mas também que só vale a pena depois de 40 anos, porque o risco é mais baixo, é de ter um filho com síndrome de Down. Então, sim, ter um filho com síndrome de Down é algo que aumenta o risco com mais de 40 anos, e fazer a biópsia pode ajudar a reduzir, muito provavelmente reduz o risco de ter um filho com síndrome de Down. Ainda é possível ter, porque o teste não é 100% preciso. Também ele não é 100%, ele é 96%. Então, permite passar. É possível ter erros até no sexo do bebê com a biópsia, é possível falar que não tem síndrome de Down e nascer, mas é muito, muito provável que reduza a chance de ter um filho com síndrome de Down e é muito provável que reduza o risco de aborto após os 40 anos. Então, e em pessoas que têm um risco aumentado. Então, a biópsia é isso, tem pontos negativos, tem pontos positivos, esse é um teste estabelecido, não é experimental, mas que ele é colocado pela única instituição oficial do mundo, que é do Reino Unido, HFA, como vermelho, como suplemento, tá? Como algo para ser feito de rotina. Não é luz vermelha, não funciona, não vale a pena ser feito rotineiramente. Tem que pensar numa indicação, discutir com o casal. Mas é algo que existe, então é bastante complicado. É uma das decisões mais complicadas. Eu ia sair o número de embriões a ser transferidos. Mas para a gente é pouco, porque todo mundo quer 2. Mas, assim, seriam as 2 decisões mais difíceis aí de se tomar. Para poder diminuir. Uma coisa que acho que é bem interessante em reprodução assistida, mas em reprodução assistida eu vejo muito isso, os pensamentos fantasiosos que muitas vezes estão associados a tudo que ela lê, vê, assiste, né? Muitos pacientes chegam com 40 anos no consultório e falam, olha, eu deixei para essa fase porque agora, com a evolução da medicina, então eu não precisei me preocupar muito, o que não é absolutamente verdade, porque uma paciente de 40 anos vai ter até com fertilização in vitro uma chance muito menor do que ela tinha se ela congelasse óvulos lá com 30 anos. Então, a reprodução assistida não faz com óvulos próprios, né, com sua própria carga genética, tudo aquilo que se imagina. A reprodução assistida ajuda muito os pacientes a terem filhos, até muitas vezes pacientes famosos que engravidam já numa idade limítrofe, e muitas vezes ela não está engravidando com os óvulos dela. Isso é importante dizer. A outra ideia que eu vejo muito em relação a isso, imaginária, é da fantasia do filho perfeito, né? Eu vou comprar o meu filho, já que eu vou comprar, assim, é uma ideia, né? Que se vê, estava discutindo até com uma fazendo uma live com uma psicóloga, e ela deixou que isso é muito comum no consultório médico. Olha, já que eu vou pagar, então eu quero o filho perfeito. E isso não existe também, né? Porque muitas vezes na biópsia, muito daqueles... Eu fico pensando, será que a gente, quando foi fecundado lá nas trompas das nossas mães, será que a gente estava... Se a gente tivesse sido biopsiado, a gente estava aqui ou não, né? Talvez não, né? E esse é um fato também que é importante, você colocou, é brilhante. As pessoas fazem biópsia com a ilusão de que isso vai reduzir malformação. E seguramente não reduz. Malformação não são ligadas ao número de cromossomas, malformações são por acaso. Existe até uma certa dúvida se a biópsia não aumenta o número de malformações. Né? Então, biópsia, ela reduz aborto, síndrome de Down, em situações em que esse risco é alto. Nada além.
mas não que isso não seja importante. Mas é importante, mas é só isso. O restante, tudo. A pessoa acha que vai reduzir até risco de autismo com a biópsia. Não tem absolutamente Exatamente. nada. Foi uma formação cardíaca, uma formação do sistema nervoso central, uma formação gastrointestinal, nada disso é detectado com biópsia. É somente para evitar, reduzir o risco de aborto e para reduzir o risco de ter um filho com síndrome de Down. Para as outras situações, não tem efetividade. Tem uma paciente, olha, uma participante aqui nossa que está falando, talvez seja uma paciente, né? Em relação ao múltiplos, para a gente falar mais um pouquinho, que ela fala, doutor, como fazer múltiplos com banco de sêmen? Sim. Então, o que a gente... Isso é um ponto também importante, que a gente está... Felizmente, a gente está começando a trabalhar nisso, também por se frustrar com os casais. O que a gente percebeu? O gasto com sêmen, que frequentemente é jogado na pia, com frequência aí por adolescentes do Brasil inteiro, é bastante alto. Uma amostra de sêmen frequentemente chega em R$5.000, R$6.000 para você poder usar. E quando a pessoa tem uma baixa chance de ter um filho por tratamento, entra no múltiplos para fazer 6, 7, 8 tentativas com óvulo próprio, e múltiplos que custa 30 mil para paciente, ela tem que pagar 5, 6 mil por vez que vai fazer uma dessas, ela vai gastar mais com o sêmen do que com todo o restante. E aí, frente a isso, a gente começou a pensar no banco de sêmen da Semear. Então, a gente está começando a montar, está começando a liberar as primeiras amostras, e aí as amostras de sêmen da Semear custam bem menos. A Semear custa R$1.500, ao invés de custar 5, 6 mil reais. E a gente ainda não pensou no múltiplos com sêmen incluído, até porque a gente não tem tanto doador liberado, a gente não tem condição, a gente não tem perna de oferecer isso ainda, tá com uma possibilidade, porque nossas amostras são limitadas ainda, a gente está crescendo, o banco de sêmen nosso está cada vez com mais doador liberado, acho que para o ano que vem a gente talvez até possa ter alguma coisa melhor nesse sentido, mas no momento em que a gente tem, são alguns doadores liberados, cada mês que passa libera mais alguns, lembrando que não é tão fácil liberar o doador. A pessoa tem que vir aqui colher, a gente tem que congelar o sêmen, depois o doador tem que repetir todas as sorologias 6 meses depois que congelou, e só depois disso é que é liberado. Igual o vinho, tem que passar 6 meses envelhecendo para poder liberar para o consumo. E estão pedindo mais vinho aqui, né? A Dora Santos, ela está dizendo aqui, porque a gente começou com o múltiplos, né? Quando eu falo gente, porque eu me sinto parte do time da Semear, assim como todos os parceiros se sentem. Nós temos nossas reuniões de quarta-feira, onde se reúne médicos do Brasil inteiro para estudar, para ouvir o Dr. Wellington aqui, que traz uma série de informações, né? Ele que nos direciona. E a Dora, então ele foi criado, né, o múltiplos, onde você tem a opção dos doados com o próprio. Depois, agora, esse ano, nós tivemos aí o múltiplos só de óvulos, né, de óvulos doados, que ajuda muito para direcionar o tratamento, assim como o múltiplos com óvulos próprios. E isso também reduz custo, né? Agora a Dora já faz assim, ó, faz múltiplos de embriões. Por favor, doutor, o que você acha da possibilidade de múltiplos de embriões? Acho que meu vídeo, não sei se meu vídeo voltou ou... eu dei uma congelada, talvez seja internet, mas a sua voz não estou ouvindo. Voltou. Voltou. Eu acho agora que eu que fiz errado, que eu apertei, agora eu voltei. Isso. Me desculpe. Então, múltiplos de embriões doados. Isso é uma coisa que a gente também tem um certo problema de oferecer como algo específico, porque não existe uma oferta tão grande de embriões. Não teria como eu pegar e falar que vai ter um múltiplos específico para embrião doado. A gente não tem tanto embrião assim, depende da pessoa aceitar ou não. É diferente de óvulo, que a gente aguarda aparecer uma pessoa. Embrião tem que acontecer muita coisa, o casal tem que aceitar, então é um pouco difícil. Mas a gente tem uma conversão
dos óvulos para embriões. Então, se a pessoa que está no múltiplos de óvulos, por exemplo, que é embrião, ela pode, então, em vez de 24 óvulos, ela pode usar 12 embriões doados. Mas desde que ela aceite os embriões que estão liberados, porque a gente não consegue dar nenhuma garantia de que vai ter um embrião que vai ser compatível fisicamente com o casal que quer. Então, por essa insegurança os dois, nossa, né? Que nem tem como... que é os dois, por essa insegurança nossa, a gente não cria isso para não gerar uma expectativa irreal de que a gente vai conseguir oferecer embrião igualzinho, que vai dar certo. Então, não existe. Mas dentro do programa, se a pessoa quiser optar e aceitar por um dos embriões que estão aqui, ela tem sim essa possibilidade. Então, é possível usar embrião dentro do programa Múltiplos, mas como uma forma de conversão, e não criamos um múltiplos próprio de embriões, porque acho que a gente iria gerar frustração, insatisfação, a pessoa achar que foi enganado, alguma coisa assim. Sim. O Instagram nos dá 1 hora de live, depois eles derrubam a gente. Mas nós estamos batendo 161 pessoas com a gente aqui. Eu já tenho feito algumas lives para nós, assim, não tão famosos quanto você. 160 é muito, entendeu? Então, eles já estão me pedindo aqui, porque já viram que a gente vai bater 1 hora e vai cair. Estão me pedindo para a gente, assim que cair, conectar de novo e falar mais um pouquinho. Então, vou te resgatar por mais um tempo, tá? Não sei se já está com o vinho preparado. Eu acho que não, porque amanhã a CBA tá rodando, né? Tem eu quero, antes de a gente encerrar essa primeira parte, falar de algo muito importante, porque está chovendo pergunta em relação a isso. Eu andei falando nas minhas redes sociais também em relação a isso. A gente teve um amadurecimento dessa questão. E aqui a gente tem algumas coisas. Só abrir aqui que você está pronto. A pergunta vem como... antes disso, para encerrar... não, da pergunta eu quero falar depois. Senão vai acabar, eu quero falar sobre a doação de óvulos, a doação solidária, né? Então, aqui já tem 2 perguntas que eu vou reunir em uma. Ela fala assim, como funciona o programa de ovo doação da CMA e quais os custos para quem doa? Como funciona a doação solidária? E para não te interromper, eu já vou fazer uma outra pergunta que eu recebi aqui nas minhas redes. Que é bem interessante também. A pessoa, pelo jeito, ela fez uma pergunta bem simples, mas é interessante. Depois que o meu bebê nascer, existe algum contrato que me proteja de, em algum momento, a doadora requisitar a guarda do meu filho? Você vê que essa é uma pergunta que muitas vezes tem, uma dúvida que muitas vezes tem na cabeça das pacientes e que a gente, como médico, nem pensa nela porque a gente sabe por que isso não acontece. Mas vou deixar você explicar, Well. Legal. Bom, a parte da doação vamos dizer, extremamente importante para terminar. Então, as doadoras, o ato delas, esse ato de amor, desse altruísmo, de liberar os óvulos, de oferecer óvulos para outros casais, é louvável e traz alegria de muitas pessoas. Tão importante, eu costumo falar de um número que provavelmente muito poucas pessoas sabem, mas dos bebês da CMA, de cada 3, um vem de óvulo doado. Cada 3 crianças que nascem, uma é de óvulo doado. E ninguém sabe disso porque as pessoas não contam, não querem contar, é um direito de todas não contar. Acho que 90%, 95% não contam. Estava numa live terça-feira falando com receptoras que me convidaram para responder algumas perguntas, que elas estavam contando, se mostrando, abrindo, até para motivar as pessoas a aceitarem. Mas é algo extremamente comum e que a gente, como médico e as pacientes, depende desses óvulos serem doados para conseguir atingir a felicidade aí dos casais e chegar no fim. Então, doar é uma coisa muito importante. E no Brasil, infelizmente, apesar de não ser crime pagar por óvulo, por sêmen, nem por sangue, é crime pagar por um rim, mas não é crime pagar por esses tecidos. Tá? Não é ético, é antiético qualquer pagamento por isso. Então, o CFM coloca como sendo inadequado.
Então, porque se pudesse ser pago, nos Estados Unidos é pago, na Europa é pago, na Austrália é pago, é muito mais fácil. A gente teria um monte de gente que aceitaria pagar, a gente vai pagando até o ponto de que alguém faça aquilo. Porque é muito difícil achar que a pessoa vai fazer gratuitamente. Ela perde tempo, ela tem dor após o procedimento, uma semana de recuperação frequentemente difícil, tem que se afastar do trabalho. Então, por mais que a gente faça reprodução simples, que é uma visita, não é todo dia ultrassom, é pouquíssimas injeções, é 2 dias de injeções, não é de 2 injeções por dia, todos os dias. Então, apesar de ser simples, não é tão simples assim e tem os desconfortos associados, principalmente depois da captação. Então, seria, vamos dizer assim, irreal ou extremamente otimista você achar que as pessoas fossem doar óvulos o tempo todo. Então, o que fosse até pagar para doar óvulos, então não faz o menor sentido, tá? Felizmente, o CFM coloca como sendo ético, que apesar de ele colocar como não sendo ético, pagar para a doadora, é ético oferecer um benefício em tratamento de infertilidade, de forma a não se criar uma profissão, tá? Então, a pessoa que doa óvulos, ela tem direito de indicar alguém para fazer um tratamento gratuito. Pode ser ela mesma, ou pode ser uma amiga, pode ser um parente, mas ela tem esse direito. E não tem custo algum. Não tem custo no ciclo dela, não tem custo também no ciclo que ela indicou para ser feito. Tem algumas restrições, não é tudo do mundo, mas assim, sim, dá para fazer um ciclo inteiro de reprodução assistida, o ciclo de doação e o ciclo beneficiado, que a gente chama assim, sem custos. Então, esse daqui eu acho que é a parte da... Então, você tinha feito mais uma pergunta, agora eu esqueci, que eu fiquei pensando nisso. Ela perguntou o que garante, né, se existe algum Verdade, instrumento de documento que a doadora, né, não possa no futuro requerer esse filho que é dela, né, que é da pessoa que gestou e que foi da receptora, entendeu? Pergunta fundamental. Essa é a pergunta. Não existe no Brasil lei de proteção de doador e receptor. Não existe. Tá? Queria que existisse. Nos Estados Unidos tem, que protege. Fala assim, olha, você doou, isso não é mais seu, você não tem direito algum e você também não tem nenhuma responsabilidade sobre aquilo. É doado, é de quem aceitou a doação. Quando você tem essa lei, facilita muito. Então, nos Estados Unidos, pode ver foto, pode ver tudo, pode saber quem que é, porque acabou. Doou, passou de uma pessoa para outra, ninguém mais pode ir atrás de nada. Tem lei, no Brasil, né? não tem lei. E aí não tem a necessidade do anonimato. No Brasil, não há lei. Então, não há lei, mas a doação é extremamente importante para se conseguir atingir o objetivo. E o que o CFM fez, na falta da lei? Exigiu o anonimato. Então, para garantir as partes. Então, não dá para saber de forma alguma de onde que veio e para onde que foi. Só a clínica que sabe. Tá? E com isso se protege bastante tanto quem doa quanto quem recebe os óvulos. Tanto quem doa para não ser exigido uma pensão, por exemplo, quanto para quem recebe os óvulos não ser exigido ter que entregar o filho ou coisa do gênero. A Índia ainda vai ficar, caso aconteça um processo desse, que eu acho extremamente improvável, às custas de um juiz, mas que eu acho ainda extremamente provável ter um processo, mas se houver um processo, eu acho extremamente improvável o juiz dar ganho de causa para pegar a guarda por ter doado um óvulo. Que seria a mesma coisa que pedir um rim de volta depois que você doa, ou não faz o menor sentido isso. Então, você não vai pedir de volta. Eu acho que qualquer juiz do Brasil iria considerar esse pedido totalmente inadequado. Mas tem motivo para medo, e pelo medo existe essa exigência do anonimato. E algumas pessoas perguntam, mas por que a CMA não mostra foto de criança da doadora para a receptora tentar aceitar? Porque o CFM não autoriza. O CFM exige anonimato. Você ter foto de alguém, você consegue descobrir facilmente quem é aquela pessoa. A gente fez a consulta para o CFM não autorizou. Mas tem clínica que mostra. A clínica está indo contra, ela está sendo antiética, ela vai contra o que o CFM colocou. Então, mas lá na Semear a gente tenta sempre seguir todos os padrões de ética da melhor forma possível. Ô, El, em 20 minutos nós vamos cair, tá bom?
Então eu não vou Tá despedir bom. de ninguém, porque a gente vai voltar, né? E o único probleminha que eu vou ter é que eu não tem muita pergunta, tem muita gente perguntando de parceiros da CMA em outros locais. Quem puder fazer a pergunta de novo, né? Que essa live tá bombando, façam, porque essas perguntas eu vou perder. Até daqui a pouco, hein?